Um salve com muita alegria, família Ciente. Feliz hoje para todos. Muito obrigado por estarem aqui. Quero pedir, antes de começarmos, que você se inscreva no canal, acione as notificações para receber novos vídeos, divulgue para todas as pessoas que vocês conhecerem, indistintamente, que vocês possam nos ajudar a ter mais engajamento aqui no nosso canal. Também peço que assistam o vídeo até o final, deixem o seu like, comentem para que se torne assunto de novos vídeos. O tema de hoje é A Culpa é Sempre do Outro. Então, nós queríamos debater esse assunto aqui, falar bastante a esse respeito. Então, vou pedir para a Andréa começar a comentar sobre esse tema. Por favor, Andréa. Salve com muita alegria, família Ciente. Com muito carinho, com muito amor, a gente está aqui para mais um vídeo, para esse bate-papo gostoso. Espero que vocês estejam gostando e participem, deixando aqui seus comentários e perguntas. Bom, a culpa é sempre do outro. Eu pedi aqui para os amigos para começar falando, porque eu vou fazer um comentário que nós que trabalhamos no atendimento espiritual como médiums, né, a gente escuta bastante. Tem uma pessoa me invejando, por isso eu não estou indo para frente. Fizeram um trabalho para mim, por isso as coisas não estão acontecendo. Não quer dizer que isso não ocorra, né? Pode ocorrer ou não, mas, na verdade, todos nós temos sempre o hábito de justificar as nossas mazelas como vinda de fora, e não como consequência do exercício do nosso livre-arbítrio, às vezes mal interpretado, mal utilizado. Vamos pensar assim, quem está livre nesse mundo de alguém que te inveje, mas por causa disso, você está realmente com a vida amarrada por causa disso? Quer dizer, como que você pode se desvencilhar de uma energia? Você tem o acesso a isso. E, então, assim, a sua vida, ela é principalmente direcionada por aquilo que vem de você. Existem pessoas que fazem mal, que perseguem as outras pessoas? Existem sim, existe sim. Isso existe nesse mundo. Mas será que tudo que acontece veio de alguém? É de fora de você? Será que você não tem o recurso para se fortalecer perante ao mundo, perante várias situações que a vida se apresenta, se oferece para você? William, dá sua opinião sobre isso. Eu acho que é importante a gente mencionar, quando falamos sobre a culpa é sempre do outro, que quando a gente aponta um dedo para frente, isso é uma coisa que a gente já aprendeu há muitos anos atrás. Se aponta um dedo para frente, você tem 4 apontando para trás. Então, quando a culpa é sempre do outro, ela começa sendo sua. Não existe culpa do outro sem que você tenha algum tipo de influência ou algum tipo de situação que você mesmo está produzindo aquilo em você. Esse ponto que você colocou, André, ele é bastante relevante, principalmente nos atendimentos espirituais que fazemos, né, como você mesma já falou. E muitas vezes os nossos guias falam, né? Eu me lembro de uma situação que foi, inclusive, eu não estava presente conscientemente naquele momento, e o rapaz que trabalhava conosco lá em São Bernardo, ele falou que a pessoa chegou com uma relação de nomes, né, para o Antônio, dizendo que aquelas pessoas todas tinham feito mal para ela e que ela queria, de alguma forma, que elas sofressem a justiça. Pegando aquele papel, ele falou para ela, ok, eu sei exatamente o que eu vou fazer com isso. E aí, pegando aquele papel, ele disse, eu sei exatamente o que eu vou fazer com isso. E aí, o que ele fez? Ele falou para a pessoa, né, seguir viagem, né, abençoou em nome de Deus e tal, e a pessoa foi embora. E aí ele chegou para o rapaz que trabalhava conosco e falou, olha, agora você pega esse papel aqui, você vai lá na pia e você queima, porque nada que a gente faz aqui é para o mal de absolutamente ninguém. E essa pessoa precisa aprender que ela tem que se refazer para que ela possa melhorar a sua própria condição. Não adianta a gente querer fazer isso. Todavia, ela não estava pronta para ouvir essas questões. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. A maior parte dos nossos problemas nós mesmos nos causamos quando erramos, falamos disso no outro vídeo, não nos perdoamos e acabamos compartilhando com as outras pessoas, não só o erro, como algum tipo de mal feito. Certo, Vânia? Sim, perfeitamente. Então, até existe uma passagem de Emmanuel, que ele fala que 90, não sei se 90 ou 95% dos problemas que a gente passa, das dificuldades ou falhas,
todas são consequências dos nossos próprios atos hoje. Por quê? Porque se nós não tivéssemos um tipo de atitude que nos trouxesse depois sofrimento ou dor, através de uma coisa que nós fizemos a alguém, a gente não passaria por tanta coisa que a gente passa, né? E é muito comum a gente dizer, eu estou assim, passando tudo isso, mas o meu marido, ele, quando vem para casa, ele vem assim, ele vem assado, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí a gente não se olha e não se vê para ver de que maneira você reage quando a pessoa chega, quando seu marido chega em casa desta maneira. Qual é a sua posição? Como você reage? Será que às vezes ele faz isso ou faz aquilo? Será que não tem um pouco de culpa sua, talvez de sua atitude, de seu pensamento? Então, aquilo que eles cansam de falar para a gente, reflita antes de fazer alguma coisa. Reflita antes de você comentar. Pense bem antes de fazer alguma coisa. E a gente tem que parar de acusar os outros. Você falou isso, por isso que eu estou assim, porque você falou isso. Sim, mas se isso não te incomodasse, se você estivesse acima disso, como dizem os espíritos, se você estivesse no topo de uma montanha bem alta, quando você olharia para baixo, que tamanho estariam as pessoas, as casas e as coisas? De que tamanho? Então, nós temos que nos colocar nessa posição, ou seja, na espiritualidade, na minha vida futura, eu vou ser eterna, vou ser eterna. Então, esse pequeno problema que eu estou passando agora não é culpa de ninguém. Eu preciso reagir. É uma fase que eu estou passando em que eu preciso ficar esperta, eu preciso ficar atenta, eu tenho que tomar conta de mim. Se o outro está fazendo isso, ele não sabe, ou é por ignorância, ou por, de repente, alguma atitude que alguém tomou. Então, vamos ser condescendentes, vamos ter paciência. Isso se aplica muito a casais, viu? Os casais realmente reclamam um dos outros. O meu marido fez isso, a minha mulher fez aquilo, eu faço aquilo porque meu marido fez aquilo. Filhos com pai, filho com mãe, tem muito disso. É sempre a mãe que é culpada, o pai que é culpado. Olha, seu filho fez isso porque você deixou. Mas ele não quer assumir responsabilidade. Ele é pai, mas ele não quer assumir responsabilidade. O filho fez isso. Tudo bem, ele fez isso, né? Ele fez por quê? Porque a mãe não olhou, a mãe não viu. Você não viu isso, tal coisa que aconteceu, que a empregada fez? Onde você estava que você não viu isso? E sabe, isso faz parte do dia a dia. Se nós começarmos a analisar a nossa vida, desde quando a gente começou a ser gente, vamos ver quanto a gente, às vezes, passa por situações que nós mesmos criamos e culpamos os outros. Os outros sempre são o culpado, sempre, sempre. Mesmo que até o outro seja culpado em alguma coisa. Se você tivesse tomado uma atitude diferente, se você tivesse reagido de uma maneira diferente, quem sabe esse outro não poderia reconhecer que errou, não poderia mudar. Então, cabe sempre a nós tomarmos atitudes, pensarmos e relevarmos as coisas dos outros e sermos mais severos conosco mesmo. Andréia? Vamos lá, Andréia? Bem, a gente tem uma tendência, a gente, seres humanos, né, de acharmos que a nossa verdade é a correta. Aquilo que a gente pensa, a maneira como que a gente vê a vida, como a gente age, as nossas opiniões, elas são certas, corretas. E todo aquele que não é como nós queremos, que não é da maneira com que a gente pensa, não é como nós agimos, ele está errado.
porque o meu jeito é o jeito certo. Vamos parar para pensar uma coisa. Olha para você, para quem já tem um pouco mais de idade, há 10, 20 anos atrás. Você era o que você é hoje? Você pensa hoje como você pensava na época? Se você parar para perceber, você vai ver que não. Então, tudo evolui, tudo muda, tudo se transforma. Sinal que a sua eterna verdade de hoje não vai ser mais a verdade de amanhã. Ou ela vai se transformar, ou ela vai mudar completamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente culpa, né, as pessoas, quando a gente responsabiliza sempre o outro, principalmente para aquilo que acontece na nossa vida, a gente está deixando de assumir a nossa vida, a nossa responsabilidade. Né, William? O que você tem para falar sobre isso? Eu tenho para falar, como a gente já falou no outro vídeo, né, que a arte, nesses casos, ela traz uma grande vantagem para nós, né? E eu me lembro de uma música de Oswaldo Montenegro chamada A Lista, né? Que ela começa falando: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. E ele fala lá pelas tantas na música, né, quais foram seus erros, né, que na verdade era o melhor que tinha em você. Às vezes, o que a gente também encara como erro, isso é muito importante, né, tanto nosso quanto das outras pessoas, faz parte de um processo de aprendizado. Isso é muito relevante que a gente pense nisso, porque uma situação bastante comum em todos nós, seres humanos, né, que a gente sempre olha o outro como o nosso grande tendão de Aquiles, né, o nosso grande ponto de inflexão, que eu faço tudo que eu faço porque o outro não me deixa fazer as coisas. Mas peraí, você é você. Se você pode fazer você a sua parte, a sua vida e as suas situações, por que o outro tem que ser tão relevante dentro da sua vida? Isso não faz o menor sentido. Você tem que ser você. E nós aprendemos isso também com os nossos guias aqui, que falam isso para nós o tempo todo. Nós somos nós, independente da pessoa com quem nós vivemos e nós convivemos. E errar, como já dissemos também num outro momento, faz parte de todo esse processo, e a gente precisa ter essa consciência, né? E, bom, eu acho que já falamos bastante. André, você não quer fazer a reflexão do dia para a gente? Claro, faço sim. Gente, é claro que nós sofremos, né, com atitudes de outras pessoas, com as escolhas das outras pessoas, ou com situações que estão fora de nós. Nem tudo no mundo é causado por você, mas você tem o seu livre-arbítrio, você tem direito ao seu livre-arbítrio, você pode modificar a sua vida, você pode modificar a maneira com que você age, você pode modificar a maneira com que você pensa, você pode ser uma pessoa melhor. Nós estamos convivendo, né, o tempo inteiro com muitas pessoas, mas vamos verificar aquilo que está dentro da nossa possibilidade de ação e de mudança, para que a gente, nesse mundo regenerado que está chegando, que já estamos em transformação para ele, a gente possa viver mais intensamente as nossas escolhas, e vamos fazer boas escolhas. William? Palavra do dia de hoje: reconhecimento. Ok? Eu quero, então, pedir que vocês deixem um like, façam os seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem com o maior número possível de pessoas. Estamos na nossa campanha de adquirir mais inscritos, precisamos de vocês nos ajudando nisso, e estaremos juntos aí na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço, um grande beijo no coração e axé. Axé! Axé! Axé a todos!